Ministério Público. E constantemente o senhor tem falado, até porque se tornou um aliado dos governos do PT, das gestões de Geraldo Alckmin à frente do governo estadual aqui em São Paulo, o governador mais longevo da história de São Paulo. O senhor mencionou o Ministério Público. Qual é o perfil que o senhor imagina para a Secretaria de Segurança Pública? Seria, por exemplo, alguém egresso do Ministério Público, como foi nas gestões de Geraldo Alckmin? O senhor já tem desenhado esse perfil, se não de uma pessoa, mas de uma trajetória para ocupar essa posição? Olha, eu tenho uma excelente impressão do Ministério Público e vou te dizer mais. Quando era permitido convidar membros do Ministério Público para o governo, que até um determinado momento era autorizado. O meu controlador geral, eu montei uma controladoria geral do município, que foi a responsável por desbaratar 5 quadrilhas, 5 esquemas de corrupção. Começando pelo principal, que era a máfia do ISS. Não foi desbaratado pelo Ministério Público, foi desbaratado pela Controladoria Geral do município, que eu criei. E um dos meus controladores era do Ministério Público, Roberto Porto, que hoje, inclusive, é desembargador. Então, evidentemente, eu vou selecionar o secretário de Segurança Pública com muito critério, mas não vou repetir o erro do Tarcísio. O Tarcísio, ao convidar um capitão para assumir a Secretaria de Segurança Pública, acabou desarrumando a casa, porque ele acabou nomeando coronéis que acabaram fazendo com que vários coronéis experientes se aposentassem, fossem para a reserva. Nós perdemos uma inteligência por conta das nomeações, que foi um dos pecados que esse governo cometeu. Ele baratinou a hierarquia da Polícia Militar com uma desvantagem muito grande, né, para a cadeia de comando. Nós perdemos muito da cadeia de comando. Eu recebi um coronel que me disse o seguinte: para corrigir os erros que o Tarcísio cometeu em função do derrite, nós vamos precisar de alguns anos para reparar o dano que foi causado na cadeia de comando da Polícia Militar. Vou aproveitar o que o senhor trouxe agora sobre a missão que o presidente Lula deu para o senhor quando o senhor estava no Ministério da Fazenda e casar com esse ponto que o senhor falou de apontar que o senhor queria a taxa, o tal do taxade. O senhor fez um esforço grande e um sacrifício de imagem relevante no Ministério da Fazenda ao bancar medidas impopulares, que eram necessárias, na sua visão, para equilibrar as contas públicas. Um dos maiores exemplos mais emblemáticos desse movimento foi a taxa das blusinhas, que ficou conhecida como a taxa das blusinhas. Uma medida que o senhor defendeu, fez avançar, contribuiu significativamente para esse equilíbrio que o senhor buscou tanto. E aí chega agora perto da eleição, o governo federal suspende essa taxa. Durante o período eleitoral, aparentemente, já se fala em retomar. O senhor amargou o desgaste interno dentro do seu partido, peitou uma turma que não queria que o senhor fizesse esse movimento, e aí o governo vai lá e derruba a taxa durante a eleição? É que, me perdoe a sinceridade, mas o pressuposto da tua pergunta não é verdade. Primeiro, assim, eu fui procurado pelos governadores, inclusive pelo Tarcísio, para cobrar o ICMS das importações. Então, quem começou a cobrar a taxa foram os governadores. Sim. E por que procuraram a Fazenda? Porque vinha pelos Correios. E se os Correios não fossem parceiro, não tinha condição de cobrar o ICMS na entrada, porque tudo isso vinha pelos Correios. Agora não mais, mas na época vinha pelos Correios. Então, hoje, o Tarcísio cobra a taxa das blusinhas. Minas cobra, Rio cobra, o Nordeste cobra. Todos os estados da federação cobram taxa das blusinhas. O presidente Lula não queria cobrar. É verdade. A federal. E não, mas o senhor convenceu. Não foi assim. Eu tô te dando... Tudo que eu falar aqui, para que todo mundo saiba, pode ser conferido por vocês, jornalistas. Quem introduziu foi o Congresso Nacional. O presidente Lula não queria e ainda ele falou: eu vou vetar se vocês aprovarem. Aí a conversa foi inclusive com o Arthur Lira. E ele falou: presidente, vai ser por unanimidade. Todos os partidos vão votar a favor dessa medida. Aí ele falou: não, se for por unanimidade eu não tenho condição de vetar, porque vocês vão derrubar o veto. Mas vocês não vão conseguir a unanimidade. E eles conseguiram a unanimidade.
E qual era o objetivo disso? Não era arrecadatório. Não tinha nada a ver com arrecadação. Nem estava nos planos do ajuste fiscal essa medida. Era um pedido do varejo nacional para equilibrar o que é vendido numa loja com o que é trazido de fora. Então não tem nada a ver com arrecadação, não tem nada a ver comigo, tem a ver com os governadores e com o Congresso Nacional. O que fez a oposição? Usou esse negócio para carimbar o governo. E aí o presidente falou assim, puxa, eu era a única pessoa contra e estou levando a culpa por uma coisa que eu era o único cara contra. Todo mundo era a favor, menos eu. Vai ficar na minha conta isso. Eu era contra, continuo contra e eu não vou deixar essa taxa prosperar. Tanto é verdade que os governadores mantêm. E você nunca vai perguntar para o Tarcísio por que ele ainda continua cobrando a taxa das blusinhas, entendeu? Porque vou perguntar, ministro. Nenhum jornalista nunca perguntou para o Tarcísio por que ele cobra a taxa das blusinhas. Por quê? Porque virou aquela coisa de rede social. Sabe aquela coisa de kit gay? É assim, as coisas na rede social, elas pegam, a fake news, ela cola de uma maneira difícil de reparar. Eu concordo que houve desgaste, mas não tem nada a ver com o presidente, não tem nada a ver comigo. Foi uma articulação de governadores de um lado e do Congresso Nacional de outro. O presidente, diante da injustiça e da falta de empenho, inclusive do varejo, que depois que conseguiu, parou de falar do assunto, parou de defender. E aí o presidente falou, não, eu não acho justo, eu não achava justo antes e não acho justo agora. E tomou a medida. Candidato, falando de outras questões que estão aqui muito em voga no debate aqui do Estado, o senhor tem falado muito, tem sido muito crítico em relação à privatização da Sabesp, embora, como o senhor mesmo colocou, não é contrário à parceria com o setor privado. O senhor citou, inclusive, que como... No caso da Sabesp, veja bem, para mim, parceria público-privada é uma lei que eu próprio redigi, quando eu era assessor isso que eu ia fazer a menção. Do planejamento. Mas o senhor já tem clareza do que fazer com a Sabesp? Em 2022, eu falei, em relação à água, eu sou contra. E eu expliquei por quê. Eu acompanhei o processo de privatização da água na Europa. E houve mais de 200 reestatizações de empresas de saneamento na Europa, porque deu errado os processos de privatização na Europa, da água. Então eu falei, olha, aqui, se eu for eleito governador, eu não vou privatizar. Mas vai reestatizar, então? Calma, vamos por partes. Eu gosto de ser muito preciso, Sim. Porque eu não gosto de ser cobrado pelo que eu não falei. Tanto é que eu nunca fui cobrado por uma coisa que eu não falei, porque eu sou muito claro no que eu penso. Eu era contra e sou contra a privatização do saneamento. Ocorre que ele está feito, tem um contrato assinado. Quando você tem um contrato assinado, a emenda pode sair pior do que o soneto. Você pode ter que pagar uma indenização bilionária. Agora, veja só, os contratos que o Tarcísio firmou quando era ministro da Infraestrutura tiveram que ser revistos, inclusive com acompanhamento do Tribunal de Contas da União, porque foram considerados lesivos ao Tesouro Nacional. Aqui, em São Paulo, você sabe que tinha a taxa do carro, aquela inspeção veicular, que eu prometi na campanha de 2012 acabar, e acabei. Sim. Então depende muito do contrato. Agora, o que você não pode ser impedido de fazer é fazer a revisão do contrato. Porque se ele está sendo lesivo, você pode renegociar com o concessionário. Então, sendo uma operação muito complexa, nós precisamos ler o contrato com calma e verificar o que é possível. Agora, eu vou rever, porque é uma obrigação de qualquer chefe de executivo, rever o que foi feito pelo antecessor. Sobretudo, à luz das críticas que o processo da privatização enfrentou pela própria imprensa. Um único concorrente, uma série de cláusulas que foram sendo colocadas no edital que afastaram os demais concorrentes, dando um cheiro de direcionamento, um segundo lote de ações que foram vendidas pelo preço do certame, que era 20% abaixo do valor do mercado. Ou seja, uma série de questões esquisitas do processo de privatização, né? Que precisam ser vistas. Né? Esse adiamento que ele fez do free flow, pagamento de multa para as concessionárias de rodovia, por exemplo, usando quase 3 anos
Não teve 3 anos de pandemia. Por que você vai usar 3 anos para verificar o fluxo de carro e indenizar as concessionárias? Tem vários problemas. A CPTM, agora ele próprio teve que voltar atrás da privatização da CPTM por causa dos acidentes que se tornaram frequentes. Aumentou 27% os acidentes da CPTM depois de privatizada. As ocorrências de trem que não funciona. Todos esses contratos, então, vão ser revistos. Caso eu vou me debruçar sobre como eu fiz na Prefeitura de São Paulo. Eu economizei muitos bilhões de reais na Prefeitura revendo o contrato. E é assim que tem que proceder. Pedro? A imprensa cobra com razão a revisão do gasto público, a eficiência do gasto público, e o papel do gestor é passar régua nas coisas, ver o que está exagerado, o que está superfaturado. Eu deixei de fazer o túnel Roberto Marinho, né, porque me foi avisado pelo secretário de obras que o custo daquele túnel estava 50% acima do que seria razoável. Não tinha indício de corrupção, mas de superfaturamento tinha. Eu falei, para o túnel. Depois se descobriu que as empreiteiras fizeram um cartel para ganhar aquele túnel. Mas ele não tinha sido feito. Por quê? Porque houve o alerta do controlador e do secretário de obra. Então é assim que se faz. Tem que fazer revisão mesmo. O senhor fala aí da figura do presidente Lula. Naturalmente, São Paulo é uma peça fundamental em qualquer estratégia de campanha presidencial. Vai ser um estado importantíssimo tanto para a campanha petista quanto para a campanha de Flávio Bolsonaro. Mas a campanha do presidente Lula está atravessando uma sucessão aí de denúncias, de notícias extremamente fortes e que impactam também a campanha do senhor. Indiretamente, eu imagino, gostaria que o senhor dissesse para a gente como que o senhor enxerga essas crises, principalmente o caso Lulinha, o filho do presidente novamente envolvido no noticiário, agora mais recentemente esse caso do Marcola, ex-chefe de gabinete do presidente, recebimento de dinheiro de uma lobista de uma forma extremamente suspeita. E, para completar, a gente ainda tem o ex-líder do governo, Jacques Wagner, envolvido aí com o ex-sócio de Daniel Vorcaro, também com uma série de atividades que levantam questionamentos, inclusive, entre os seus correligionários. Como que o senhor enxerga essas crises e de que forma que isso pode afetar a sua campanha? Olha, para mim, a questão da ética está acima de qualquer outra. Em cima da questão partidária, acima de qual a religião da pessoa, qual o time de futebol da pessoa. Ética é ética. E o apreço que eu tenho pelo presidente Lula é que ele, ao contrário do seu antecessor, que mudou o ministro da Justiça, mudou o diretor-geral da Polícia Federal, mudou o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro para proteger o filho, que é o Flávio Bolsonaro, atual candidato à presidência da República, né? O presidente não faz isso. Ao contrário, ele teve conversa com o André Mendonça, colocou tudo à disposição do esclarecimento do que quer que seja e disse, se meu filho, se o meu ministro, quem quer que seja, tiver feito coisa errada, vai pagar na medida do erro, nem mais nem menos. Errou muito, pagar muito, errou pouco, pagar pouco, mas vai todo mundo pagar na forma da lei, porque a lei está para ser cumprida. Não é o caso do bolsonarismo. Você tem 3 ministros do Bolsonaro envolvidos com o caso Master. A corrupção do caso Master começou no Banco Central do indicado do Bolsonaro. O Master cresceu durante os 6 anos da gestão do presidente do Banco Central indicado pelo Bolsonaro, com a corrupção praticamente demonstrada de 2 diretores do Banco Central. E não aconteceu nada. O próprio Flávio tem áudio pedindo 130 milhões de reais. 130 milhões de reais. A gente precisa também colocar as coisas em escala. 130 milhões de reais para um fundo administrado pelo advogado do irmão dele, Eduardo Bolsonaro. Ou seja, tudo tem que ser passado a limpo. Não existe essa coisa de é amigo, é inimigo, é parente, não é parente. Só que o Lula deixa investigar e o Bolsonaro não. Mas, ministro, o senhor acha que, por ser chefe de gabinete do presidente da República, aquela pessoa que tem acesso a quem vai falar com o presidente da República, o Marcola errou de ter feito esse pedido de empréstimo
para a Roberta Luxinger? Olha, você tem que colocar a coisa do ponto de vista da dimensão de protocolo, ético e tudo mais, e a questão jurídica. Né? A questão jurídica, ele tem que se defender perante as autoridades. Fala, pedi, paguei, não paguei, se explicar, né? E saber se a autoridade competente vai considerar verossímil a sua explicação. O senhor se convenceu das Agora, explicações? eu acho que assim, nós estamos sinceramente, nós estamos numa situação política que exige muito cuidado, que exige muita... A gente precisa saber que tem muita gente envolvida com coisa muito grande no Brasil. A fraude do Master é da ordem de 60 bilhões de reais. 60 bilhões de reais. Aí você fala, bom, se alguém te der um vinho de R$1.000 de presente, você recebe? Né? Fala, 1.000 para 60 bilhões. Não recebo porque a lei fala que você só pode receber presente de até R$100. Então, paciência. Se a lei fala que é 100 e a garrafa de vinho custa 1.000, você tem que devolver para quem te presenteou. Então, eu sou, na minha vida pessoal, você sabe que eu sou das poucas pessoas que nunca encontrou Vorcaro na vida. E eu era ministro da Fazenda. O cara tentou me abordar de todo jeito, nunca chegou perto de mim. A Roberta Luxinger, o senhor já viu? Talvez eu não reconheça ela, nunca tive com ela num ambiente, nunca presenciei uma reunião com ela, nunca fui convocado. Poderia ter sido convocado para uma reunião com ela, mas também não foi o caso. Então, o que eu quero te dizer é que no Ministério da Fazenda a gente tem regras que para a pessoa chegar lá, sabe, tem filtros para proteger a autoridade. Não é porque vai acontecer alguma coisa errada, é de proteção da autoridade. Agora, é um ambiente que precisa ser reformado, a política. Você perguntar para a opinião pública o que ela pensa da classe política, ela tem muitas razões para considerar todo mundo suspeito como princípio. Mas não é verdade. Tem gente muito correta, tem gente que pode cometer deslizes e tem gente que é criminosa. Agora, na ética, você tem que... cada um responda pelos seus atos na forma da lei. Mas a resposta... desculpa, é só um complemento muito rápido. Mas a resposta do próprio presidente e do comando do PT também, de dizer, quem nunca pediu um empréstimo para um amigo, também não é... conivente. Não é uma certa omissão diante da gravidade da situação? Porque se fosse um auxiliar do senhor, passando exatamente por essa mesma situação, esse tipo de informação, dizer, não tem nada demais, é só um empréstimo de um amigo? Clarice, o Banco Master financiou, por exemplo, a campanha do Tarcísio e a campanha do Bolsonaro, em 2022. Aí você pode falar assim, olha, mas naquela altura, ninguém poderia imaginar que o Vorcaro fosse, ou o Zettel, que foi quem financiou os dois, que é o cunhado do Vorcaro, ninguém poderia imaginar que o cara fosse assim. Mas será que você não tem que ter os cuidados devidos? Será que não tinha que saber quem era o cara? Então, essas perguntas. Será que é verdade que aquele filme de segunda categoria custou 134 milhões de reais para ser feito? Você contratou quem para fazer aquele filme? Qual o ator de Hollywood que você contratou? Então, essas perguntas cabem fazer, mas assim, nós estamos falando do candidato a presidente, que tem 100 imóveis comprados com dinheiro vivo. Nós estamos falando desse cara. E assim, parece que o Flávio Bolsonaro saiu do radar da imprensa, sabe? Um cara que comprou 100 imóveis com dinheiro vivo, com rachadinha praticamente comprovada, aí pegaram uma falha formal do processo para travar o inquérito. Vamos combinar, para presidir a República do país, né? Então, eu repito, todo mundo tem que responder pelos seus atos, na forma da lei e segundo a gravidade dos atos praticados. Mas eu acho que a gente tem que conversar sobre o cenário todo que está acontecendo e deixar a polícia trabalhar, deixar o judiciário trabalhar. O prefeito Ricardo Nunes tem se insinuado que a sua gestão no Ministério da Fazenda teria sabotado São Paulo. Ele mencionou
que o Ministério da Fazenda está segurando 1.000 ônibus elétricos, mais de 1.000 ônibus, mais de 1.000 leitos de hospital para a cidade de São Paulo. Chegou até a mandar aqui os protocolos desses ônibus e desses leitos. Faço duas perguntas em uma. Como é que o senhor responde a essa acusação do prefeito? E também como é que era a relação do prefeito com o senhor quando ele era vereador do MDB em São Paulo e o senhor era prefeito da capital? Olha, o Ricardo era um vereador, na minha época de prefeito, um vereador pacato, um homem simples, que liderava o MDB e era a base do meu governo. E nós aprovamos muitos projetos importantes para a cidade. A renegociação da dívida de São Paulo foi aprovada na minha gestão, com o apoio dele. O plano diretor foi aprovado na minha gestão com o apoio dele. A lei o Código de Obras foi aprovado na minha gestão com o apoio dele. A lei de desocupação do solo. Ele nunca votou contra um projeto de lei do Executivo enquanto eu fui prefeito. Essa, para mim, é uma faceta nova do Ricardo, essa transição para o bolsonarismo. Porque, como eu falei, ele era uma pessoa muito simples e pacata, e tirando uns BOs, ele não tinha traços bolsonaristas. Isso foi se desenvolvendo mais recentemente. E um desses traços bolsonaristas, não é o único, é essa mania de dizer que o governo federal não apoiou. Ele me ligou agradecendo os empréstimos que eu liberei na Fazenda às vésperas da eleição de 2024. Deve estar registrado no telefone dele. Às vésperas da eleição, eu liberei todos os empréstimos que estavam. Agora, nós temos lá um calendário de liberação, porque há limites definidos pelo Conselho Monetário Nacional e pelas regras fiscais que ele desconhece completamente. O Ricardo não tem a dimensão do Estado brasileiro, não conhece as regras fiscais. É uma pessoa muito pacata, como eu te falei, né? Mas nunca faltou apoio para ele, não faltará apoio para São Paulo. E eu quero dizer para você, tanto o Tarcísio quanto ele, acho que São Paulo não me lembro de ter recebido tanto apoio federal como agora. O Tarcísio, então, com a renegociação da dívida, foi uma coisa escandalosa, porque é 1 bilhão por mês a menos de pagamento de serviço da dívida, desde que ele aderiu ao programa de renegociação que nós aprovamos sem a intervenção dele. Então, eu posso te garantir, e qualquer repórter pode fazer uma bela reportagem sobre isso, porque os dados são públicos, que eu não tenho lembrança de um apoio tão decisivo à capital e ao Estado como que tem sido dado pelo presidente e por mim no Ministério da Fazenda. Ministro, tudo que a gente ouve dos seus colegas de partido é que o senhor está disputando uma eleição que o senhor não queria disputar. Que foi preciso o presidente Lula convencê-lo, pedir. A gente ouvia frases do tipo, vai para o sacrifício, tem que aceitar a missão, porque 2030 está logo ali, então tem que ser parte de um projeto. Como explicar para o seu eleitor agora que o senhor quer de fato ser governador de São Paulo e que isso não é só uma missão que o senhor está cumprindo a pedido do presidente Lula? Olha, essa pergunta poderia ser feita por Tarcísio também, que não queria disputar a reeleição, queria disputar a presidência da República e como houve uma desconfiança do Bolsonaro em relação a ele, o Bolsonaro preferiu indicar o filho para representar o clã dos Bolsonaros. Ele nem na primeira vez queria ser candidato a governador, ele queria ser senador por Goiás. E ele foi convidado pelo Bolsonaro para ser candidato a governador sem querer. Então, nem na primeira, nem na segunda vez, ele está sendo candidato. Ele queria passar por São Paulo, não queria ficar em São Paulo, tanto é que ele não tem um imóvel em São Paulo, não tem nada, não tem uma chácara, um sítio. Se ele perder a eleição, ele vai ter que alugar uma casa, ou voltar para Brasília, porque não fincou raízes aqui. Eu sou daqui a vida inteira. Eu queria fazer o plano de governo do eventual quarto mandato do presidente Lula, foi aquilo para o que eu me dispus, mas ele em 3 meses de conversa, nós conversamos muito sobre São Paulo. E ele falou, Haddad, São Paulo não está bem. São Paulo está perdendo tração. A economia de São Paulo, você mesmo me traz os dados de São Paulo, só para você ter uma ideia, nos últimos 12 meses, o Brasil cresceu 1,9%, São Paulo cresceu 0,4%. Cresceu pouco mais de 20% do que cresceu o país.
Então ele falou, por tudo que você tem falado sobre São Paulo, que a educação está indo para trás, que as finanças estão indo para trás, que a economia está indo para trás, que a segurança é problemática, você é o melhor nome para nos representar. Então foram algumas vezes que nós sentamos para conversar e eu concluí que, de fato, era uma candidatura necessária para chamar a atenção sobre o que está acontecendo. Nós estamos regredindo. Imagina, vocês não me perguntaram sobre educação, mas cair de 8º para 10º, nós éramos o 3º lugar em educação. O Tarcísio colocou a gente em 8º e depois em 10º lugar no país em educação, que é a área do é o meu métier maior. Então, eu estou bastante preocupado com o Estado e eu acho que eu posso colaborar para reverter essa situação.